Feliz sábado, igreja. Hoje é o Dia Mundial da Alegria. E ontem foi um dia especial, o Dia da Mulher. E quando a gente faz palestra num Dia da Mulher, como foi ontem, eu tenho sempre uma observação muito interessante para fazer. Se nós considerarmos percentualmente, metade da população do mundo é de mulher. E a outra metade depende da mulher. Então, que o Espírito Santo esteja ao lado de cada uma de vocês, para que consigam, como diz a mulher virtuosa, trazer a sua família para os caminhos do Senhor. Mas é uma alegria grande estar aqui. Eu sou visita. E eu sei que tem irmãos aqui que estão conosco, estão vindo à igreja, que ainda talvez não tenham tomado uma decisão de caminhar junto com Jesus. E eu queria conhecer essas pessoas. Quem aqui ainda não teve a oportunidade de descer, por exemplo, as águas do batismo? Levanta a mão para mim. Cadê o Murilo? O Murilo está aqui. Onde ele está? O Murilo foi lá fora. Mas temos, e hoje eu conversei com o Murilo na escola sabatina, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo esse irmão aqui. Mas tem alguém aí em cima? Não? Deixa eu ver. O pessoal vai apontando aqui. Como é que você chama? Mateus, que nome bonito. Nome bíblico. Seja bem-vindo, viu, Mateus? A igreja precisa de 2 tipos de jovens: bonitos e inteligentes. Me parece que você se enquadra nessas características. Então, a igreja precisa de você para completar o jardim. Tem mais algum irmão aqui que não é batizado ainda? Com vergonha? Mas não faz mal. Deus sabe o coração de cada um de vocês. Então, para que nós possamos abrir a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo acampe ao nosso lado. Oremos. Senhor Deus, compassivo, clemente e longâmino, grande em misericórdia e fidelidade, clamamos neste momento a presença do seu Santo Espírito ao lado de cada um de nós, como professor dos professores, instrutor dos instrutores, para que cada um consiga compreender a mensagem desta manhã. E este servo não fale por si, mas iluminado e conduzido pelos altos céus. Eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Quando eu fui convidado, e já faz tempo que nós somos convidados para estar aqui na igreja, sempre nós pedimos que o Espírito Santo nos dê uma mensagem. E isso é uma rotina na nossa vida. Porque eu não conheço as necessidades da igreja. Eu não conheço as necessidades pessoais dos membros dessa igreja. Eu não sabia que ia encontrar o Mateus, eu não sabia que ia encontrar o Murilo, eu não sabia que ia encontrar nenhum de vocês. Mas o carinho com que fui recebido, a dedicação do ministério lá que está nos atendendo, da recepção, o olhar de cada um de vocês nos diz claramente: o Espírito Santo está aqui. O Senhor está conduzindo toda esta programação. E eu gostaria de começar conversando com vocês a respeito do livro de Mateus. Mateus 16, 13. Mateus 16, verso 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vamos tentar entender o contexto de Jesus
quando ele fez essa pergunta para os seus discípulos. Se nós fôssemos, e vamos para João 6, verso 66, lá está dizendo assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus estava seguindo o seu ministério. Nós estamos mais ou menos no ano 30 da era cristã. Jesus está finalizando o seu ministério de instrução aos apóstolos, e ele faz um discurso bastante duro em João capítulo 6. E as pessoas falam: mas que discurso difícil, que discurso duro. E muitos o abandonam. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vocês vão me abandonar também? E eles não. E Pedro se antecipa, sempre Pedro se antecipando, e diz: não, nós não encontramos em outro lugar palavras de vida eterna, só no Senhor. E aí eu volto para Mateus 16, 13. Ele estava num período ali em Decápolis, que é do outro lado do Mar da Galileia. Ele estava peregrinando, ele vem para Galileia, atravessa o Mar da Galileia, ele vem para Galileia, para a cidade de Cafarnaum. As pessoas o procuram, e ele, neste exato momento onde os seus seguidores começam a abandoná-lo, ele se retira, passa primeiro numa cidade que Betsaida, Júlia. Betsaida é o nome original. Herodes Antipas, ele muda o nome da cidade para Betsaida Júlia, para homenagear a filha do imperador Augusto. E a partir daí, ele vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade à beira de um rio perene, quer dizer, um rio que não seca jamais, afluente do Rio Jordão. E lá se construíram casas para os romanos e para judeus ricos. E ele foi para esta região, bem próximo do Monte Hermon. O Monte Hermon, se a gente fosse estudar geografia, é um monte que ele é coberto de neve grande parte do ano. E ele que dá origem, ele que é a nascente do Rio Jordão. Quer dizer que Jesus estava bem longe, estava fora do território judeu. E ele faz essa pergunta: que diz o povo ser o Filho do Homem? E aqui eu começo a primeira meditação para que os irmãos comecem a pensar. Quem é Jesus para você? Será que eu conheço esse Jesus? Será que esse Jesus é um amigo íntimo? Será que nas horas de tristeza eu procuro esse Jesus para conversar com ele? Esse Jesus faz parte da minha vida? Este Jesus é o meu refúgio, o meu porto seguro? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Uma coisa eu posso afirmar: que se esse Jesus não for o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, nós precisamos reconsiderar os nossos conceitos de Jesus. Ele pode ser meu amigo, ele pode ser meu irmão, ele pode ser meu pai, o meu companheiro, o meu confidente, ele pode ser tudo isso. Mas ele precisa, em primeiro lugar, na nossa vida religiosa, ser o Filho de Deus, que por livre e espontânea vontade veio para morrer no meu e no lugar de cada um de vocês. Ele não veio obrigado por ninguém. Esse texto não está na nossa meditação, mas vamos em João 6. Se não me engano,
no verso 18. Não. Mas Jesus, ele diz que ele deu a sua vida porque ele quis. Absolutamente porque ele quis. Não foi obrigado a dar por ninguém. João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro. E nele não há injustiça. Jesus, ele entrega a sua vida. Porque ele assim resolveu. Por amor. Amor por cada um de nós. Amor que conduz o seu ministério até hoje. Um amor ágape. Um amor que não é sentimento, é determinação. O amor que transforma. A vinda desse Jesus, desse Messias, estava prevista desde o início da nossa realidade como terra. Antes do princípio. Quando a gente vê lá no livro do Gênesis, no princípio Deus criou, e a gente fica olhando aquela palavra princípio, parece ser uma palavra simples. Mas existe uma matéria na cadeira de teologia, chamada metafísica, que vários livros foram escritos só para explicar o que é no princípio. Porque a nossa mente finita não consegue, a grande maioria das vezes, compreender uma coisa que não teve início e não vai ter fim. Porque tudo, exatamente tudo o que nós lidamos teve um início e vai ter um fim. Será transformado. E Jesus não. Jesus está desde o princípio. Desde quando? Não sei. Eterno. Junto com o Pai e com o Espírito Santo. E isso está predito. Por exemplo, no livro de Miqueias 5, eu vou ler o verso 2. Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Belém é uma cidade hoje, do templo até a entrada da cidade, talvez até onde os turistas vão, nós temos mais ou menos 11 quilômetros. É bem pertinho de Jerusalém. Hoje existe um muro da vergonha, que divide os judeus dos palestinos. É uma sensação muito estranha atravessar um muro alto com sentinela dos dois lados. Mas na época de Jesus não existia esse muro. Da torre de Belém, provavelmente, quando o atalaia subia na torre, ele via o que estava acontecendo, estava por acontecer no templo de Israel. Bem próximo. Era a terra do rei Davi. Davi era de Belém. E o verso de Miqueias: ó tu, Belém Efratá, de ti sairá o que há de governar. Governar. E o que me chama a atenção nesse verso: de ti me sairá. É Deus, através da inspiração, falando através do profeta, que daquela cidade sairá aquele que iria governar,
que iria conduzir, que iria reinar em Israel. Aqui, eu posso dizer que existem duas profecias. Uma se cumpriu na história, com Israel histórico. E hoje se cumpre, e eu espero que se cumpra no coração de cada um de nós, no Israel prometido, o Israel povo de Deus. Então nós temos na Bíblia dois tipos de profecia: as profecias clássicas, que se cumprem na época do escritor, e as profecias apocalípticas, que vão se cumprir ao longo da história, e principalmente no tempo do fim. Mas não foi só o livro de Miqueias, nós temos também em Isaías. Vamos ao livro de Isaías 9, verso 6. É um texto clássico. Isaías, Seara Jazube, que quer dizer: o Senhor salvará. Isaías, o Senhor salvará. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu tenho certeza que o melhor conselheiro, eu estou vendo vários casais, e quando a gente precisa talvez de um conselho, a gente olha e vai se aconselhar com o seu cônjuge, com o seu esposo ou com a sua esposa. É um conselheiro, porque ele quer o nosso bem. Eu tenho certeza que a irmã, quando precisa de um conselho, de uma palavra, ela procura talvez o Murilo, e o Murilo dá esta palavra de orientação. E tenho certeza que quando o Murilo precisa de alguma coisa que seja consistente na vida dele, uma palavra, ele procura a sua esposa. Eu acho que todos assim. Temos casais jovens aqui na frente, que a maioria das vezes estão conversando e procurando um conhecer o outro, um procurando entender o que o outro disse, porque é conselheiro. Mas Jesus não é este conselheiro, ele é maravilhoso conselheiro. Imaginem a paisagem mais bonita que vocês já viram até hoje. Talvez um pôr do sol, talvez um luar, talvez um luau na praia, uma coisa espetacular aos olhos de cada um de nós. Jesus é esse maravilhoso, inimaginável, inconcebível, fora do nosso alcance. Mas Ele está para cada um de nós como sendo maravilhoso conselheiro, não da igreja, mas individual. Maravilhoso conselheiro. E o que mais que Ele é? Deus forte. Nós temos um irmão aqui da comunidade judaica. E a palavra Deus na sinagoga, ela não é pronunciada. Eles sempre trocam, quando nós vamos numa solenidade judaica, quando eles não falam Deus, eles usam o Eterno ou Adonai, que quer dizer Senhor. É sempre assim. Mas aqui Isaías está colocando Adonai forte. E quando ele tem um conceito de Deus forte, ele precisaria colocar forte. Deus já é tudo. Deus já é o princípio e o fim. Deus tem todos os seus atributos, a onisciência, a onipotência, onipresença. E por que ele coloca forte? Ele faz questão de colocar essa palavra forte, porque ele está dizendo assim para nós: quanto o Pai como o Espírito Santo, Deus tem o mesmo
tem os mesmos atributos, tanto do Pai como do Espírito Santo. E quando ele age, ele não age sozinho, ele age em conjunto, em unidade de propósito. É por isso que ele fala, Deus forte. Mas nós temos mais uma característica, Pai. E aqui não é pai no sentido de homem, é sentido de humanidade. Quem é mãe e quem é pai aqui entende perfeitamente o que nós vamos dizer. O sentimento do pai e de uma mãe para com o filho. Muitos de nós, se fosse necessário, daria a vida pelo seu filho. Sem sombra de dúvida. E é este sentimento de pai, de mãe, que acolhe, que agasalha, que protege. Esse é Jesus. E Pai da eternidade. Mais uma vez, nós temos a colocação que Jesus não teve como Pai o Espírito Santo início e não vai ter fim. O profeta Isaías, ele é muito claro em dizer, Pai da eternidade, desde as eras mais remotas até o final dos tempos, sempre existiu e sempre existirá. Mas tem mais um atributo que o profeta Isaías fala, príncipe da paz. Por mais que nós tenhamos condições de procurar paz em outros lugares, nós só encontraremos a paz em Jesus. Jesus, quando andando no jardim do Éden, procura Adão e Eva após o pecado, a primeira coisa que Adão e Eva fazem foi se esconder da presença de Deus. Estava nu e me escondi. Acabou a paz, acabou a tranquilidade. E nós só vamos reencontrar essa paz e tranquilidade quando esse Jesus morar no nosso coração. Mas existem outras citações que a gente pode colocar. Nós estamos no livro de Isaías, vamos voltar um pouquinho. Isaías 7,14. É outro sinal da prevista vinda de Jesus no Antigo Testamento. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse se chamará Immanuel. Emmanuel, Deus conosco. E quando a gente vai nos originais hebraicos, sinal é ot, marca sinal da presença visível de Deus. A presença visível, nós podemos dar vários exemplos. Um deles, no Egito, a marca nos umbrais, aquela é um ótimo sinal. O arco-íris foi outro sinal visível. O sábado é um sinal visível. E tem o objetivo de nos mostrar este sinal, ótimo sinal, da presença messiânica de Jesus. Ele é o Messias tão esperado e tão aguardado. Para nós é muito fácil falar do Messias esperado e aguardado, porque nós fomos criados e nós fomos educados que o Messias seria um salvador espiritual. Porém, a tradição, principalmente dos fariseus, eles procuravam um Jesus que seria um libertador militar, que viria para devolver a Israel a glória e a honra, por exemplo, da era de Davi, da era de Salomão. E não era esse o objetivo. Não era esse o objetivo de conquistar o mundo, e sim conquistar as pessoas do mundo para o trono celestial. Jesus, predito no Antigo Testamento, citamos 3 textos. Vamos para o livro de Gálatas.
Livro de Gálatas, o Novo Testamento, escrito por Paulo. Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando a gente fala nascido sob a lei, quer dizer, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Ele foi circuncidado no 8º dia, ele foi apresentado no templo no 40º dia, teve a educação da mãe nas questões religiosas, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Mas o que me coloca e me chama a atenção é que ele veio na plenitude do tempo. Naquela época, nós estamos vivendo, se estivéssemos naquela época, claro, sob o domínio romano. O Império Romano, ele tinha conquistado todo o mundo existente, próximo da Europa, próximo do Mar Vermelho, e nós tínhamos uma paz, que os teólogos chamam de Pax Romana. Não existiam muitas revoluções, porque este império dominava com ferro e fogo, e tudo, não existia guerras, não existiam confrontos. Muitos confrontos. Lógico que existia resistência, mas era muito pequena. Então nós tínhamos estradas boas. O Império Romano construiu muitas estradas boas. E nós tínhamos o fator primordial para ser a plenitude do tempo. Nós tínhamos um idioma oficial, que era o grego. Por quê? Porque Alexandre o Grande, um pouco antes na história, ele vem, quando ele domina, ele coloca todo o mundo da época falando grego. O grego era a língua falada, grego popular, grego koiné. Então Jesus tinha o povo judeu espalhado. A partir do ano 34, com a morte de Estevão, o povo judeu espalhado por os 4 cantos do mundo. Eles tinham que vir a Israel pelo menos 3 vezes por ano para as festas. Estradas boas, sem guerra, uma língua única, essa plenitude dos tempos, o momento ideal para o evangelho se propagar. E foi isso que a gente viu nesse versículo, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Mais um texto para que a gente possa ver o que está escrito de Jesus que viria. Está no livro de Lucas 1:35. Lucas 1, verso 35. Foi quando o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu não consigo explicar o milagre da concepção de Jesus. Mas o anjo Gabriel, ele vai à mulher e fala: o Espírito Santo, numa sombra, estará sobre ti e você conceberá. E eu disse para vocês, no início da nossa conversa, que Jesus morre para nos salvar. Ele morre para salvar cada um de nós. Não importa o pecado que eu possa ter tido, não importa o que eu fiz, não importa a minha vida. A gente fala vida pregressa, a vida anterior. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, os meus pecados, eles são apagados, eles são jogados nas profundezas do mar. E isso, quero que fique bem claro para vocês. Vamos lá, voltar no livro de Jesus, que Deus salvará, o livro de Isaías 53, verso 5. Eu vou ler com muita reverência esse texto.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu não posso deixar de fazer um paralelo, esse verso, com Romanos 5, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Roma. E para todos nós, claro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preciso falar um pouquinho de teologia. Justificação. O que é justificação? Se nós estivéssemos num tribunal, o tribunal e vocês fossem os jurados, e nós teríamos exposto aqui talvez um delito grave, vocês poderiam falar assim: eu sou culpado ou sou inocente. 2 veredictos possíveis: ou sou culpado ou sou inocente. E quando nós falamos de justificação, nós, como pecadores, e como o próprio apóstolo Paulo nos diz, salário do pecado é o que nós merecemos, o que nós recebemos. Nós recebemos a vida eterna como um dom gratuito. Justificação nada mais é do que declarar a pessoa inocente. Nós nunca somos inocentes, nós merecemos a morte, mas a morte foi colocada, como o profeta Isaías diz, sobre Jesus, sobre aquele que viria para cobrir os nossos pecados. Justificação, eu sou declarado justo, e justificação vem junto com santificação. Se eu disser assim, que justificação é aquilo que Cristo fez por mim, ele morre na cruz, isso está na página 145 do livro Nisto Cremos, ele morre por mim, no momento da história, onde Jesus morre por cada um de nós, ele nos dá a condição de todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E quando nós falamos de santificação, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, santificação é aquilo que Jesus fez em mim, no meu coração, modificando a minha vida, modificando os meus costumes, modificando os meus hábitos. Quando convidamos alguém para descer as águas do batismo, o convite é assim: eu quero que você morra, eu estou te convidando para morrer. Parece chocante, morrer. Mas o que morre nas águas do batismo? Morre o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha pecaminosidade. E passa, quando nós subimos das águas do batismo, passa a viver uma outra vida. A gente vive em novidade de vida, onde Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo ainda disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas, mais um texto que mostra que Jesus veio nos salvar. Vamos para João 12, 24. João 12, verso 24. Eu estava conversando na escola sabatina de hoje, e toda vez que a Bíblia é um livro interessante, a cultura judaica é muito interessante, ela é uma recapitulação. Eu falo uma coisa aqui,
volto a falar a mesma coisa aqui lá na frente e volto a falar a mesma coisa um pouquinho depois. Então, é uma escrita, é uma característica repetitiva, de recapitulação. E toda vez que existe uma palavra, que ela é repetida mais de uma vez no mesmo versículo, prestem atenção que ela é importante. Hoje nós estudamos na escola sabatina, caiu a grande Babilônia. Por que ele colocou 2 vezes? E até comentamos na classe, caiu está no presente, no futuro? Está no passado. E por que ele fala uma coisa que está no passado, se referindo numa coisa que vai para o futuro? É porque o Deus, na sua onipresença, onisciência e onipotência, ele sabe o que vai acontecer e já escreveu uma coisa futura com um verbo no futuro de uma coisa que vai acontecer. O verbo está no passado, mas o que vai acontecer é no futuro. E aqui nós temos um exemplo disso. Em verdade, verdade vos digo, que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus estava dizendo para todos nós, quando eu morro para mim mesmo, quando eu desço as águas do batismo, quando eu me entrego, o meu eu para morrer, tenho a certeza que vai frutificar na família, nos amigos, no ciclo de amizade de vocês, porque vocês passam a ser pessoas diferentes, pessoas que refletem a imagem desse Senhor e Salvador. Eu teria mais 2 textos, mas eu vou, pelo adiantado da hora, eu vou para o convite à vida eterna. Nós abordamos, primeiramente, a vinda do Messias estava predita nos testamentos. Ele morre para nos salvar. E ele tem um convite para mim e para cada um de vocês. Se eu convidasse alguém para o meu aniversário, eu chego para você, Mateus, e falo, ó, você vai no meu aniversário? Você fala, puxa, eu tenho um compromisso, não posso ir. Ou fala, não, eu vou. O convite é para ser aceito ou não. E não é uma determinação. Deus não quer nenhum robô. Deus quer que nós o aceitemos por amor. E eu vou dizer 2 versículos que trazem um convite para todos nós. O primeiro está em Romanos 6, de 1 a 8. Romanos 6, de 1 a 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua vinda. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O batismo é uma decisão muito interessante. Um professor de teologia, ele estava dando aula numa sexta-feira de manhã, e durante a aula ele contou que no dia seguinte, na igreja adventista onde ele era pastor, haveria um batismo. E todos ficaram alegres. E tinha um muçulmano ali que frequentava as aulas de teologia. Esse muçulmano falou, batismo, o que é isso? E aí o professor explicou
que o batismo era uma transformação, uma mudança de vida, e esse muçulmano ficou interessadíssimo. Opa, eu quero ver isso. E no sábado de manhã ele foi o primeiro a chegar lá na igreja, lógico, sentou no último banco, ele não veio aqui para frente, aí levanta, ajoelha, faz oração, ele não estava entendendo nada, ele estava interessado na transformação. E aí, no momento da doxologia, no momento do sermão, o pastor entra no tanque batismal, levanta os braços, e eu, como ministro do evangelho, para a remissão dos seus pecados, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O muçulmano, ele vem correndo, olha aqui, olha para o tanque batismal e vai embora. E na segunda-feira, ele procura o professor, chega para o professor e fala assim: olha, o senhor me enganou, o senhor me contou uma mentira muito grande. Aquela pessoa entrou no tanque batismal, desceu as águas, e quando subi eu fui olhar, era a mesma pessoa, não mudou nada. E aí vem a grande coisa que é o batismo. A mudança é de dentro para fora. A escada da nossa evolução, cada um está num degrau, mas quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Ele começa a transformar o meu coração. E quando eu digo sim, é simplesmente uma demonstração que o meu coração está pronto para as modificações que Cristo quer na vida de cada um de nós. De dentro para fora. O livro de João 1:12. João 1:12. Mas a todos quanto recebe, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Esse verso me faz pensar. Existe uma divisão muito grande entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus. E não é Deus que define isso. Nós definimos isso. Essa decisão é nossa. Está escrito: mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Para ser filho de Deus, precisa crer. Quando aquele jovem rico fariseu procura Jesus e faz aquela pergunta: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E se nós fôssemos fazer uma exegese desse jovem fariseu, ele cumpriu os mandamentos, ele era sincero, ele fazia tudo o que a lei mandava, mas ele não sentia que ele precisava de mais algo. E a pergunta que ele faz é a resposta que eu quero que cada um de vocês tenham em mente. Por exemplo, o Mateus. O Mateus pode herdar toda a fortuna que o nosso irmão tem quando ele vier a adormecer? Pode? Sim ou não? Por que não pode? Não é da família, não é filho. E como que nós podemos herdar o reino dos céus? Se fizermos parte da família. E como nós fazemos parte da família? O verso está dizendo:
crer em Jesus Cristo é o único critério, é a única maneira. Claro que existem mais coisas, mas o que nós precisamos saber, quando nós não fazemos parte da família, eu preciso crer. E a partir do momento que eu creio, eu dou um passo. E esse passo, ele é fundamental para eu pertencer à família de Deus. E quando eu pertenço à família de Deus, uma coisa maravilhosa acontece comigo. Isso está em Romanos 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Pronto. Eu estou debaixo da graça, eu posso fazer com que os mandamentos, não preciso mais cumprir mandamento nenhum. Certo ou errado? Que errado, xoxo. Certo ou errado? Porque a graça, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu estou livre das consequências do pecado, porque o salário do pecado é E quando houve a substituição, e Jesus morrendo como Cordeiro perfeito, com um Cordeiro sem mancha, lá no santuário celestial, que se fazia pedagogicamente todo dia da expiação, e na oferta diária, lembrava-se que um dia haveria o Filho de Deus morrer pelos pecados, para que eu não fosse sujeito aos pecados. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque somos pecadores. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos analisar Gênesis 5:3, que Moisés viveu 120 anos, depois gerou 7 à sua imagem e semelhança. Nós iríamos lá para o Salmo 51, verso 5, fui concebido em iniquidade. Não estou falando de impecabilidade, porque isso não existe, isso é ilusão, é obra do inimigo de Deus. Eu estou falando que eu estou livre das consequências, a morte eterna. Quantos tipos de morte tem na Bíblia? 1, 2, 3, 4, quantos? Quantos? Vamos lá? Primeira, morte física. Todos nós, se Jesus não voltar antes, passaremos pela morte física. Nós temos a morte espiritual. São pessoas que estão andando pelo mundo, as pessoas que estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, fazendo todo tipo de coisa nesse mundo, mas não conhecem Jesus. Eles estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E a nossa obrigação como igreja é sair por esta porta e pregar esse evangelho, para que nós não tenhamos a terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Nós estudamos hoje as 3 mensagens angélicas. E a nossa obrigação como a igreja dos últimos dias é transmitir esta mensagem, para que o máximo de pessoas que são ignorantes, ou que ainda não se conscientizaram da realidade, venham para a igreja que é a igreja do tempo do fim. Nós estamos no livro de Romanos, talvez uma página para frente, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu vou colocar, para nós terminarmos, uma explicação de propósito. Qual é o propósito de Jesus? A salvação. Qual é o propósito das boas novas do Evangelho? A salvação. E se nós estivéssemos entrando agora no santuário celestial, nós iríamos verificar uma coisa maravilhosa. Deus está no seu trono.
E se nós estivéssemos olhando o santuário terrestre ou o templo terrestre, quando nós entramos pela porta, pela primeira porta, pela segunda porta, porque tem uma tradição judaica que as 3 portas do santuário chamavam-se respectivamente caminho, verdade e vida. A primeira porta no mundo exterior para o templo, para o pátio dos gentios, depois da porta para o lugar santo e para o lugar santíssimo. Jesus, ele disse: eu sou caminho, primeira porta, a verdade, segunda porta, a vida. Só se vai ao Pai através de mim. E quando nós entrássemos no segundo compartimento, lugar santo, nós vimos do lado direito a mesa da proposição, com 12 pães asmos, sem fermento, representando Jesus, o pão da vida. E nesse versículo, ele faz uma perfeita ligação daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito do Evangelho? É que nenhum e ninguém se perca, mas todos atinjam a vida eterna. E muitos poderiam me dizer: então a salvação é universal? A salvação é para todos, sim ou não? Sim. Qual é a única condição? Crer em Jesus. A Shilene vai cantar agora para nós. Enquanto ela canta, eu quero convidar os meus irmãos, vem aqui pertinho de mim, vem cá. Quero convidar os meus irmãos que gostariam que eu orasse ao final, para que eles tomassem uma decisão ao lado de Jesus. E eu vou olhar para 2 pessoas que eu sei que precisam e que a igreja sonha que tome essa decisão, que venham aqui na frente. E todos os irmãos que hoje estão na igreja e que precisam ser fortificados nessa fé, para que as barreiras e os obstáculos dessa vida sejam aplanados pela força de Jesus, que também venham, para que nós possamos em família clamar a Deus, e clamando a Deus, nós tenhamos o poder advindo do Espírito Santo na vida de cada um. Eu não sou melhor que ninguém, nem mereço amor de Deus, mas onde quer que estiver, seu perdão vem me envolver. Só por sua graça e poder eu entendo o que fazer. Vivo não mais eu, Jesus habita em mim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. E as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça do Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva
esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. E as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois esta vida é vida eterna. Basta se entregar a Jesus. Querido e bom Deus, muito obrigado por decisões que são tomadas para ficar ao seu lado. Que o seu Santo Espírito toque, dê perseverança a cada um de nós, para que possamos seguir no caminho do Senhor. Esses ainda que não disseram sim para o Senhor, que o seu Santo Espírito tenha uma porção dobrada, para que eles estudem, conheçam em profundidade o seu amor, a sua vida, vida esta que o Senhor deu para que nós tivéssemos vida eterna, e não é uma vida simples, é uma vida em abundância. Nos abençoe. Nós temos programações agora à tarde na igreja, nós temos várias atividades, mas a principal atividade é adorar o seu nome aonde quer que estejamos. Nos abençoe, nos guarde, nos traga no culto de amanhã, domingo, nos traga no culto de quarta-feira, para que possamos com esta comunhão estar mais próximos do Senhor. Eu peço e agradeço por Jesus. Amém.